Olá professora, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa classe dos adolescentes aqui da Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui da Assembleia de Deus em Blumenau e nessa videoaula a gente vai estar tratando, vai ser a pré-aula a respeito da lição número 5 desse trimestre. A gente aqui em Blumenau, a gente usa a revista Adolescentes Vencedores, que nesse trimestre está com o tema História da Igreja para Adolescentes. O tema da lição número 5 é A Igreja no Tempo Antigo. Um tema muito interessante, muito relevante. A gente já teve 4 lições até agora a respeito desse tema. As primeiras talvez não abordaram tanta parte da história, claro. A gente viu Jesus como o fundador da igreja, o nascimento histórico ali em Atos, Paulo um agente histórico da igreja. Mas agora digamos que a gente vai sair da parte bíblica que está da parte da história da igreja que aparece na Bíblia. A história da igreja começa ali no Pentecostes. Então ali nós vamos ter todo o começo ali no livro de Atos até o fim. E após isso, o que aconteceu? O que aconteceu ali? Os primeiros cristãos após os apóstolos? Como é que foram essa época? Como é que eles conviveram depois com o Império Romano? Tudo isso a gente vai começar a estudar a partir de hoje, a partir de agora. Na lição número 5, a gente vai pegar essa parte da história depois do Novo Testamento. Como viveram os primeiros cristãos? No que eles... Não vou dizer no que eles criam, porque eles criam nas Sagradas Escrituras, mas de que forma eles apresentaram isso, de que forma eles defenderam isso. E eu acho muito interessante essa lição, a igreja no tempo antigo. Por quê? Talvez a igreja antiga, a igreja primitiva, seja a igreja que a gente mais admira, a época que a gente mais admira, mas ao mesmo tempo é a época que a gente menos conhece. Muitas vezes nós vemos muitos chavões, muitos jargões a respeito da igreja primitiva que nós vemos, às vezes nós mesmos falamos, mas nós não conhecemos como eles realmente eram, qual foi o período que isso aconteceu. Sabe que quando a gente fala de igreja primitiva, a gente está falando somente da igreja do Novo Testamento e a igreja antiga? Sabe que características elas tinham em comum com aqueles cristãos que apareceram no Novo Testamento? O que eles aprenderam depois daquilo? Como que a vida seguiu depois do Novo Testamento ali, depois dos apóstolos? Então nessa lição a gente vai começar a pegar esse tema. Depois a gente vai ter outros assuntos, igreja da Idade Média, Agostinho Aquino, a Reforma, Armínio, John Wesley, já no tempos mais recentes, até chegar na Reforma, na mensagem pentecostal. E a igreja brasileira em si, até chegar à igreja atual na última lição. Nessa lição a gente tem como texto bíblico Lucas, do capítulo 21, do versículo 12 ao 17, e como destaque nós temos Mateus 24 e 9. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Os objetivos dessa lição são relatar as perseguições sofridas pela igreja primitiva. 2. Ensinar a diferença entre pais apostólicos, pais dogmáticos e pais apologéticos. Aqui já vou dizer, talvez até pela questão do português, mas houve uma pequena confusão. Os pais dogmáticos eles vêm depois dos apologéticos. E terceiro, incentivar os alunos a suportarem as perseguições em nome de Cristo. Três objetivos muito importantes que ajudam a gente até delinear a nossa classe, delinear a nossa aula e talvez até em momentos que a gente vai talvez tentar buscar conteúdos fora da lição, fora da revista, a gente ainda manter o nosso foco do que nós queremos que os nossos alunos aprendam depois disso. Nessa pré-aula, nessa videoaula que eu comentei, a gente vai estar dando dicas para você professora, dando orientações, talvez esclarecer alguns conteúdos, tirar algumas dúvidas que eventualmente aí possam surgir. Dicas de materiais de apoio. Já na primeira lição, na primeira aula, na lição 1, eu indiquei para vocês esse livro, o História do Cristianismo, do Bruce Shelley. Talvez você já tenha adquirido, talvez você está vendo a sua primeira videoaula comigo, viu de outros professores. Eu indico esse livro para você pegar a parte, ter uma visão mais abrangente, mais panorâmica da história da igreja. Porque é um assunto muito amplo, muito extenso, talvez para você, professor, estar aprendendo somente com a revista. Porque, até por uma limitação de espaço, mesmo o subsídio, que ajuda bastante para a gente preparar a lição, talvez ele não seja suficiente para você, professor, conseguir ensinar o seu aluno. Principalmente se você nunca tiver tido contato com esse tema.
Esse livro é um pouquinho longo, que eu já comentei na primeira aula, mas não se assuste. Ele é longo, mas ele é muito simples, é uma leitura muito agradável. Ele pega bem a questão de narrativa mesmo ao longo dos séculos. E ele não pressupõe que você conhece nada. Existem livros mais curtos a respeito, mas, por exemplo, ele vai chegar em determinados temas onde, por exemplo, aqui na questão dos pais da igreja, livros mais curtos, às vezes, eles, quando chegam em temas assim, eles simplesmente começam a falar do tema, mas eles não explicam o que são pais da igreja. Esse é o livro do Bruce Shelley, não. Ele é muito simples, ele é muito didático. Então ele vai explicar absolutamente todos os conceitos que você precisar saber. Ele não vai pressupor que você conhece, né, nenhum tema, ele não vai simplesmente apresentar tudo desde o zero, desde o início. Se você não tem nenhum conhecimento a respeito desse assunto, esse é o livro ideal para você, porque você vai aprender todo o tema e de uma forma bem didática. Outro livro que eu vou indicar nessa aula, nós vamos estar falando muito sobre os cristãos primitivos, então eu lembrei dessa leitura que eu fiz já há alguns anos, Os Mártires do Coliseu, os sofrimentos dos cristãos primitivos no grande anfiteatro romano, do A.J. O'Reilly, da CPAD. Uma linguagem um pouco difícil, mas com testemunhos muito inspiradores. Ele foi um historiador, viveu alguns 2 ou 3 séculos atrás, se eu não me engano, um historiador inglês, e ele pesquisou sobre quais foram os cristãos da igreja antiga mortos no Coliseu Romano, de que nós temos relatos. E ele reuniu todos esses relatos e fez esse livro, onde nós vemos histórias de vários cristãos que viveram naquela época e acabaram sofrendo severa perseguição até o seu extremo, que era a pena de morte no Coliseu, que era o teatro mais famoso da época, onde nós vemos aqueles filmes da Roma Antiga, onde os soldados se enfrentavam, os escravos se enfrentavam, simplesmente para alegrar a população local. E aqui começa o nosso assunto. A Igreja Antiga é um dos períodos mais desconhecidos das pessoas. E é um período onde muitos conceitos equivocados tendem a surgir. E é importante que nós conheçamos sobre esse período, para a gente não conhecer e cair em discursos que muitas vezes são bonitos, mas são equivocados. Muitas vezes nós ouvimos falar, a gente tem que ser como a igreja primitiva fazia tal coisa, fazia aquilo, fazia isso. E se nós formos pesquisar, muitas vezes não era bem assim. Ou se era assim, tinha motivos específicos para aquilo ter acontecido nessa determinada época. E o que aconteceu nos primeiros séculos da igreja? Quais desafios a igreja enfrentou? Como que essa igreja enfrentou esses desafios? Quais foram as causas de muitos dos problemas que a igreja primitiva sofreu? A perseguição, por exemplo. O que causou a perseguição tão ferrenha em cima da igreja primitiva? Claro, Jesus já tinha predito aquilo, mas se nós formos observar a história, nós vamos observar que tudo aquilo tinha uma explicação também para aquela época. Não era simplesmente uma perseguição, nós vamos perseguir cristãos, porque eu não gosto de cristãos e eles são, vamos nos divertir com eles. Não, existiam motivos que hoje nós sabemos que foram injustos, que eram equivocados, mas eles tinham as justificativas deles para ter feito aquilo. Na sessão Quebrando a Rotina, na lição, ali diz da ideia de você passar cenas de filmes para os seus adolescentes. Eu acho um pouco complicado, porque a maioria das igrejas não vai ter estrutura para fazer isso. Você levar um televisor, levar um aparelho de DVD, ou um notebook, um projetor, não é todo professor que vai ter acesso a isso. Então, eu pensei numa alternativa do que você pode estar fazendo, que é você trabalhar com eles o que é o credo apostólico. Você conhece o credo apostólico? Ele é uma declaração de fé muito antiga, talvez a primeira de que nós temos notícia. Então eu trabalho com seus adolescentes. O que é o credo apostólico? Por que ele surgiu? Como que ele era utilizado? O credo apostólico você não conhece, é aquela declaração, talvez você já tenha ouvido, só não associou com o nome. Quem Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em seu único Filho, gerado pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. E assim vai. O credo apostólico talvez tenha sido a sistematização mais antiga que nós temos do que os cristãos creem. Ele é mais antigo, inclusive, a própria formação do cânon do Novo Testamento. E por que ele surgiu?
Se nós formos pesquisar, nós vemos que algumas pessoas chamam os credos também de símbolos, ou símbolo dos apóstolos, símbolo de Atanásio, que é um que surgiu mais tardio. E o que eram os símbolos? Nas civilizações antigas, se um general queria mandar uma mensagem para outro capitão do seu exército dentro de uma guerra, queria mandar uma mensagem para outra pessoa de confiança dele a respeito de instruções, de coisas que ele deveria fazer, previamente a eles se separarem, eles pegavam algum objeto, normalmente é um vaso, alguma coisa, principalmente de barro, e eles quebravam aquilo. E aquilo era o símbolo. Então, se ele quisesse mandar uma mensagem para o seu capitão ou para o imperador que estava precisando de necessidade, como é que ele provava que aquela mensagem era autêntica, que foi realmente tinha sido ele que encaminhou aquilo? Ele mandava junto com o mensageiro dele aquele símbolo. O que eles faziam? Tal pessoa mandava uma mensagem para outra. Junto com essa pessoa ela mandava um símbolo. Quando a pessoa encontrava o destinatário da mensagem, ele tinha o outro pedaço do vaso, ou seja lá o que tivesse sido usado, e eles conferiam se aquilo encaixava. Se aquilo encaixasse, eles saberiam que aquela pessoa que estava com uma mensagem, ela estava com uma mensagem verdadeira. Ela não era, por exemplo, um espião do inimigo ou algum falsário tentando passar alguma informação incorreta ou até enganosa para tentar tirar vantagem na guerra. Os cristãos, eles usavam o credo justamente com essa mesma função. Se você for analisar, eles eram 12 artigos, por isso que ele é chamado de credo dos apóstolos. Ele não foi escrito pelos apóstolos, mas por serem 12 artigos, então foi associado com isso, até por ser muito antigo também. Um cristão ele poderia começar: quem é Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E a pessoa que ele encontrasse repetiria o trecho seguinte dessa declaração. Por quê? Assim eles poderiam se identificar entre si. Porque imagine só, a igreja antiga, ela sofreu uma perseguição muito severa. Como eles poderiam simplesmente se encontrar com outros cristãos de forma segura, sem se expor a riscos? Ora, se um cristão verdadeiro chegasse e declarasse esse início dessa declaração para alguma outra pessoa, e a pessoa não soubesse completar, ou errasse a resposta, o trecho seguinte, muito provavelmente ele saberia que aquela pessoa não estava com boas intenções. Era alguém tentando, possivelmente, achar outros cristãos, perseguir aqueles cristãos. Talvez aquela pessoa, para quem ele falou, ele já saberia que era um cristão. Mas com isso ele talvez não teria acesso a onde os cristãos se reuniam, catacumbas muitas vezes, ou casas de outros cristãos primitivos. E era assim que eles se reconheciam. E é interessante, eu te verei, talvez você está fazendo um caça ao tesouro com o credo dos apóstolos. Você daria a primeira parte para eles, e talvez dicas de onde vai estar a outra parte, e eles teriam que procurar. E conforme eles vão procurando, eles iriam ir completando o credo dos apóstolos com os seus 12 artigos, ou se você quiser, teria menos divisões, não menos artigos, claro. E é interessante para eles. Vai ser uma atividade talvez um pouco mais dinâmica, eles vão conhecer melhor esse tema, e é uma declaração que mesmo na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ele se encontra. Aqui no finalzinho das últimas páginas, você tem alguns credos chamados ecumênicos, e entre eles está o credo dos apóstolos, que mesmo por nós ele é aceito. É interessante, incentive seu adolescente a conhecer, a estudar o credo apostólico, porque é uma sintetização muito, muito bonita do que os cristãos creem, muito simples. Mesmo um adolescente seu, de 13 a 14 anos, a nossa classe, ele vai conseguir entender, ele vai conseguir compreender aquilo, e vai ajudar a solidificar um pouco melhor a fé dele, por estar entendendo melhor alguns conceitos da fé cristã. E vamos agora para o primeiro ponto, que é os pais apostólicos. Quem foram os pais apostólicos? Ou pais da igreja? Esse termo, pais da igreja, se refere às 3 categorias que a gente vai estar falando aqui na lição. Aqui na lição eles usaram a classificação entre as 3 diferentes. Os pais apostólicos não eram os apóstolos, mas foram pessoas que ou elas conviveram com os apóstolos,
ou eles foram discípulos dos apóstolos, ou seja, eram qualquer pessoa que você conseguisse identificar, digamos, uma linhagem direta entre essa determinada pessoa e algum apóstolo. Clemente de Roma, Inácio de Antioquia vai estar falando a lição, Policarpo de Esmirna, todos esses você consegue juntar, traçar toda a rota. Inácio de Antioquia foi discípulo de tal pessoa, que foi discípulo de tal pessoa, que era discípulo do apóstolo tal. Mesmo em períodos mais antigos, por exemplo, Agostinho, que já viveu quase no ano 400, você consegue traçar a rota certinho, desde ele até um dos primeiros apóstolos que Jesus Cristo instituiu. E os apóstolos, eles foram... os pais apostólicos, perdão, eles, como eu comentei, conheceram os apóstolos e então eles tinham a doutrina cristã muito firme dentro deles e muito clara dentro deles. Justamente por ter tido essa convivência, eles tinham muito claro dentro de si alguns temas que talvez eram polêmicos na época. Eles conseguiam dizer, não, mas os apóstolos em determinada época, eles criam de tal forma, e não dessa que tem sido apresentada hoje em dia. Foi uma forma de eles até enfrentarem muitas heresias que surgiram nos primeiros tempos. Eles eram muito importantes no início, porque eles eram lideranças estabelecidas, com autoridade reconhecida. Por quê? Tal pessoa foi discípulo do apóstolo João. Então, eu devo provavelmente confiar mais na doutrina que ele me apresenta do que essa tal pessoa que ninguém sabe de onde é que ele veio, ninguém sabe para onde é que vai e está dizendo coisas que não condizem com aquilo que foi ensinado ao longo da história da igreja. Com esse exemplo, eles até muitas vezes davam testemunho para outros cristãos. Por quê? Tendo convivido com os apóstolos, eles tinham convicção muito forte da veracidade da fé cristã. Então, muitos deles eram os primeiros foram os primeiros a ser mártires na história da igreja. Por quê? Não, eu tenho certeza de que Jesus Cristo ressuscitou em carne. E eles nunca abriam mão dessa declaração. Então, com isso, com o tempo, eles acabaram sendo os primeiros mártires e acabaram inspirando outros cristãos a permanecerem firmes na fé, a não abandonarem as suas convicções. E como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja, a semente dos cristãos. Quanto mais cristãos eles matavam no início da igreja, mais cristãos surgiam. Muitas pessoas acabavam se convertendo à fé, observando outros cristãos serem mortos no Coliseu, seja em outros lugares. Inácio de Antioquia, por exemplo, cita aqui na nossa revista. Ele já idoso, foi julgado pelo imperador, tinha servido a Cristo por toda a sua vida. E ele foi pego, foi capturado, foi preso, e ele foi julgado pelo próprio imperador. E o imperador, inicialmente, ao ver ele teve misericórdia, porque Inácio já tinha uma boa idade. E ele disse, não, você já está velho, não vale a pena você sofrer muito por causa disso. Simplesmente negue esse seu Deus e me adore, e eu vou te libertar. Talvez algum outro, eu nem daria essa chance, mas com você eu vou te dar essa chance. Mas Inácio, ele preferiu ser martirizado. Ele se negou a abandonar Cristo, a negar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E por isso ele foi condenado à morte em Roma. Você pense, ele morava em Antioquia e era uma cidade muito distante de Roma. Então ele não somente iria ser morto, mas ele teria que fazer uma viagem extremamente longa, extremamente penosa até lá. Alguns relatos dizem que aquilo provavelmente durou 6 meses, só na rota para ele chegar até na cidade onde ele seria sacrificado. E Inácio, ele mandou cartas para as igrejas da sua época, pedindo que, de forma alguma, as igrejas da sua época tentassem resgatá-lo, tentassem salvá-lo, ou até tentassem convencer ele a negar Jesus. Porque ele dizia, não tentem se colocar de forma alguma entre mim e a minha coroa. Talvez se vocês tentarem me resgatar agora, eu não vou ter outra oportunidade de ser martirizado. E eu desejo o martírio. Eu desejo ser sacrificado em nome de Jesus, por Jesus. Eu quero dar esse testemunho com a minha própria vida. E será que nós hoje teríamos essa convicção toda dentro de nós? Será que nós hoje cristãos faríamos o mesmo?
Converse com os seus adolescentes. Não julgue nenhum se talvez ele disser que tal não, ele não teria tanta convicção, mas incentive eles. Porque quem nos dá capacidade para isso é o Espírito Santo. Você hoje, talvez, se disser, não, eu estou disposto a morrer por Cristo, quem sabe se aparecer uma situação agora, quem tem certeza de que você realmente faria isso? Se nós não formos capacitados pelo Espírito Santo para isso, de forma alguma nós vamos conseguir fazer isso. É somente a ação do Espírito Santo, a convicção que ele gera dentro de nós, que pode nos salvar de acabar abandonando a fé em algum momento de fraqueza. E no segundo ponto, a gente vai tratando aqui sobre os pais apologistas. E qual é a diferença, por exemplo, entre os pais apostólicos e os pais apologistas? Os pais apostólicos, como a gente já falou, eram cristãos que eles tinham tido convívio com os apóstolos ou eram discípulos de algum discípulo dos apóstolos. Os pais apologistas, muitos deles não tiveram contato direto com algum apóstolo ou com alguém relacionado a eles. Alguns dos pais apologistas também eram pais apostólicos. Mas qual é a diferença entre eles na prática? Eles defendiam os cristãos frente ao império. Por quê? A perseguição, no início, ela surgiu por conceitos errados que o império tinha sobre a fé cristã. Por exemplo, os cristãos, como já comentei na revista, eles eram acusados de incesto. Por quê? Eles eram irmãs e irmãs e casavam entre si. Imagine só, canibalismo, porque eles comiam o corpo de Jesus Cristo e tomavam sangue de Jesus Cristo. Eram acusados de imoralidade sexual, porque os cultos no começo eles eram chamados de cerimônias do amor, encontros do amor, e até mesmo de ateísmo. Imagine só, você cristão hoje, e alguém chega mais de você de ateu, o que você vai dizer? Olha, essa pessoa só pode estar falando uma bobagem. E na época também era, mas por que eles eram acusados disso? Porque eles não conseguiam, os cristãos não podiam confessar nenhum dos deuses romanos. Os romanos não tinham problemas em adorar vários deuses, em dizer que vários deuses eram Deus e todo esse politeísmo. E os cristãos não, eles só adoravam ao Deus verdadeiro, Deus Trino, Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E eles acabavam sendo acusados de ateísmo, porque, ora, mas esse Jeová, esse Jesus, ele não está entre nenhum dos nossos... Não está em nenhuma das nossas listas de deuses reconhecidos. De onde é que ele surgiu? De onde é que apareceu? E por essa confusão, muitas vezes isso acontecia, os cristãos eram perseguidos. E os pais apologistas, o que eles faziam? Eles defendiam os cristãos frente a isso. Muitas vezes escreviam cartas aos imperadores ou outras autoridades constituídas, tentando explicar alguns conceitos da fé cristã. Por exemplo, de que os irmãos e irmãs em Cristo, eles não eram irmãs de sangue, mas eram irmãos da família da fé. Eles não eram irmãos biológicos. Ou quando os cristãos dizem que eles comem o corpo de Cristo e bebem o sangue, não se trata de canibalismo. Se trata simplesmente de símbolos que remetem ao sacrifício de Cristo na cruz. Para hoje nós é tão básico essas questões, mas na época isso causava muito escândalo dentro do império. E esses pais apologistas, com muita paciência, com muita ousadia, muita coragem, eles escreviam cartas para autoridades, para outras pessoas do império, explicando esses conceitos, apresentando esses conceitos, mostrando também pela palavra o que cada um deles significava, porque os cristãos faziam aquilo que eles faziam, porque, por exemplo, o cristão não podia oferecer sacrifícios ao imperador. Será que ele estava se rebelando contra o império? Muitos cristãos, muitas eram vistos como infiéis à própria cidadania ou como subversivos. E os apologistas mostravam que não, os cristãos eram cidadãos exemplares, pagavam seus impostos em dias, seguiam as leis, respeitavam o imperador, mas não podiam adorá-lo. O imperador, na época, ele era considerado um próprio Deus. Alguns exemplos: Justino Marte, Tertuliano, Agostinho de Hipona, um pouco mais tardio também, mas Agostinho ele acabou fazendo na época dele as três. Ele tinha ligação com um discípulo de um apóstolo, ele defendeu a igreja depois da queda do Império Romano, até quando muitos tentaram começar a acusar os cristãos de serem os culpados pelo Império Romano ter caído frente à invasão bárbara. Por exemplo,
as pessoas começaram a servir esse tal de Jesus, o império caiu. Isso é um castigo dos deuses. E Agostinho ele foi tentar explicar que nada disso fazia sentido e que tudo isso era falso. Os pais apologistas, eles fizeram a ligação entre a doutrina cristã e conceitos filosóficos. Para nós hoje, talvez isso vai causar um pouco de estranheza. Alguns cristãos gostam de filosofia, estudam filosofia, e eu realmente acho um tema muito interessante. Mas quando nós dizemos que os pais apologistas fizeram a ligação entre conceitos da fé cristã e conceitos filosóficos, a filosofia era a ciência deles na época. Então, quando eles faziam essa ligação, eles estavam tentando mostrar que mesmo a verdadeira ciência, ela corroborava a fé cristã. Nós hoje fazemos isso. Já tivemos algumas lições a respeito da relação entre a Bíblia e a ciência, ou sobre a veracidade do texto bíblico, entre outras coisas. E eles faziam essa ligação, por exemplo, ali na lição fala sobre Platão, e mesmo mais tarde se fez ligação com Aristóteles, existiam os estoicos na época, e os apologistas cristãos, eles faziam essa ligação, mostravam que mesmo a fé cristã concordava com muitos termos corretos que aqueles filósofos tinham. Com toda certeza, isso ajudou muitos cristãos e muitos não cristãos a entenderem melhor a fé cristã, porque eles traduziam a mensagem da Bíblia para a linguagem da época. Eles traduziam tudo o que a doutrina cristã queria dizer para a linguagem que as pessoas falavam, da forma que elas entendiam, usando conceitos que elas entendiam. Isso foi muito bom porque ajudou muito na evangelização, mas também teve pontos ruins. Porque a partir do momento que determinado pai apologista, às vezes ele explicava a fé cristã partindo do pressuposto de um conceito filosófico, alguém que entendia aquilo, ele achava que ele podia trazer mais conceitos daquela filosofia que eram errados para a fé cristã. E assim começaram a surgir muitas das heresias. Algumas delas nós temos até hoje. Por exemplo, a primeira heresia que surgiu dentro do cristianismo era o gnosticismo, que era uma filosofia. Depois disso nós tivemos muitas heresias questionando a divindade de Cristo. E eles faziam isso com base em conceitos filosóficos da época, com base em conceitos que eram ensinados e aceitos comumente por toda a população. Então esses... eu vi o lado bom e o lado ruim. Existiam também cristãos que eles se isolavam. Ali na revista passada a gente falou sobre os estilitas, os santos do pilar. Eu comentei na pré-aula sobre esse tema, que eram cristãos que se isolavam. Eles iam viver no deserto, em cima de pilares, nunca desciam, tentavam passar por toda a espécie de intempéries. E os cristãos apologistas, os pais apologistas, eles serviram para contrapor um pouco disso. Porque enquanto muitos cristãos eles estavam tentando se isolar do mundo, eles estavam tentando viver longe da civilização para não se contaminarem com o mundo, os apologistas eles traziam a fé cristã e mostravam todos os benefícios e a veracidade da fé para aqueles que não eram da igreja. Isso ajudou bastante também para a própria evangelização. Comentei, tive pontos bons e pontos ruins. Dentro dessa época também, a gente já vê uma heresia surgindo que permanece até hoje numa determinada igreja, eu vou dizer, que eram a idolatria com pessoas, com cristãos, por exemplo, santos. Como é que isso surgiu? No início, esses mártires que sofriam severamente na mão dos romanos, os cristãos começaram a pegar, alguns cristãos, ao que se diziam cristãos ao menos, eles começaram a pegar objetos dessas pessoas, ossos, pedaços de cabelo, todo tipo de coisas, e começaram a tratar aquilo com uma certa reverência, ao ponto de começar a ser idolatrado. Por exemplo, e vendido depois na reforma, isso tudo vai causar todo um bafafá que vão estudar mais pra frente, mas na Idade Média, principalmente, esses objetos eram vendidos, porque, se você tiver o osso de tal mártir, Deus vai te dar sorte, ou tais pessoas elas eram mais santas do que outros cristãos, todos conceitos que nós vemos até hoje, tanto na Igreja Católica, que eu vou dizer, mas até em algumas igrejas evangélicas que acabam tendo isso, fazendo
isso, vendendo objetos, como se, tal pessoa tocou nisso, então esse objeto é ungido, então Deus de alguma forma vai beneficiar quem possui isso. Nós vemos esses erros hoje e a gente acha que é uma coisa muito recente. Mas quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que isso já surgiu muito tempo atrás na história da igreja. E várias heresias que nós temos hoje, elas não são novidade. São heresias que, se a gente for olhar a história da igreja antiga, em algum ou outro local, em algum outro ponto, em algum período, aquilo já acontecia. Isso, atualmente só se recicla elas. E agora, no terceiro ponto, nós vamos para os pais dogmáticos. Quem eram os pais dogmáticos? Os pais apostólicos, eles eram aqueles que tiveram contato com os apóstolos. Os pais apologistas, eles foram aqueles que defenderam a fé cristã frente a ataques externos, ataques que vinham de fora da igreja. E quem eram os pais dogmáticos? Foram cristãos que defenderam a fé, explicaram a fé a ataques internos, de dentro da própria igreja. E aqui eu estou falando de doutrina. Muitos movimentos, muitas filosofias mundanas acabaram se infiltrando dentro da igreja e começaram a tentar ter mais importância, serem mais reconhecidas dentro da igreja. E os pais dogmáticos, eles trabalharam intensamente para chegar a um acordo sobre o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus realmente fala. Se você for estudar, ler ali o livro que eu indiquei, ou algum outro de história da igreja também, você vai ver, por exemplo, que existiram muitos concílios. Concílio de Nicéia, concílio de Éfeso, concílio de Constantinopla. No Novo Testamento nós temos o primeiro concílio, o de Jerusalém. Até hoje a Igreja Católica ainda faz concílios, o mais recente foi o Concílio Vaticano II, há 70 anos atrás, se não me engano, faz um bom tempo. O que eram esses concílios? Eram reuniões de bispos, que eles se reuniam para analisar, por exemplo, tal grupo tem defendido que a Bíblia fala tal coisa, tal grupo tem defendido que a verdade é tal coisa. E qual desses dois a Bíblia realmente ensina, qual nós devemos aceitar? Eles se reuniam para discutir, se reuniam para chegar a um consenso sobre qual deveria ser a posição oficial da igreja. E os pais dogmáticos, eles surgiram para defender a fé cristã de muitos ataques que surgiram naquela época, principalmente sobre a doutrina de Deus. Tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A doutrina da Trindade sofreu ataques severos naquela época. A doutrina da divindade de Cristo sofreu ataques. Muitos diziam que Jesus não era Deus ou que ele não era Filho de Deus. O Espírito Santo, até hoje ainda existem grupos que defendem essas coisas. Você pode estar pesquisando sobre heresias primitivas, sobre os concílios e os demais credos. Ali eu citei o credo dos apóstolos, mas existem outros. O de Nicéia, o Niceno Constantinopolitano, de Atanásio, existem vários. Era muito comum, tanto nos concílios quanto nos sínodos que eram feitos, que após essa reunião, digamos assim, eles redigissem o documento e eles escrevessem, digamos, uma carta, como os apóstolos fizeram no início, e distribuíssem para toda a igreja, para que soubesse, os bispos em tal cidade, eles chegaram a comum acordo e agora a posição da igreja passa a ser essa. E então vai ser feito isso. Porque muitas vezes os hereges, eles eram mesmo expulsos da igreja. Eles eram condenados ao exílio, eles não poderiam mais conviver com outros cristãos porque eles estavam trazendo mentiras e inverdades para o meio da fé cristã. Como comentei, muitas dessas heresias, elas surgiam por sincretismo. Será que nós vivemos com sincretismo hoje? Será que isso acontece dentro da igreja? Pessoas tentando trazer conceitos de fora da fé cristã para dentro da fé. Desde aquela época isso acontecia. Hoje nós passamos por esse problema. Naquela época não era diferente. E os pais dogmáticos, eles trabalharam muito intensamente para combater isso, para declarar que somente a Bíblia era a palavra de Deus. Que as filosofias da época, que os ensinos da época, eles não deveriam ser aceitos da mesma forma que a Bíblia como fonte de doutrina. Eles usavam as escrituras para defender essa doutrina. Os cristãos eles já tinham liberdade na época, mas com a facilidade de não ter mais perseguição, muitas pessoas de fora da igreja queriam entrar, e até entraram, porque era religião depois da moda, porque a maioria das pessoas estavam entrando, mas trouxeram muitas ideias de fora junto. E com isso, muitos problemas surgiram.
E é muito interessante você ver nos pais dogmáticos, nos outros também, mas principalmente nesses, que nenhum deles é perfeito. É interessante você, por exemplo, tal pai da igreja defendeu tal coisa na época, mas se você for olhar outras coisas, ele defendia também coisas que hoje nós consideramos heresias. Somente a Bíblia é infalível. Eles defenderam verdades, mas também cometeram equívocos. Você pode pensar a respeito de Atanásio, Irineu de Leão, Agostinho de Hipona, já comentei nos outros casos também, Jerônimo, o primeiro tradutor da Bíblia, e também Cirilo. E eles eles foram usados por Deus para estar defendendo a fé cristã de ataques internos. Vamos lá, os três novamente. Pais apostólicos. Eles eram aqueles primeiros cristãos que tiveram contato com os apóstolos ou foram discípulos de algum discípulo dos apóstolos. E eles foram as primeiras lideranças da igreja. Eles foram aqueles primeiros líderes. Muitos deles eram bispos, eles eram presbíteros em suas igrejas. Eles lideravam as igrejas locais. Pais apologistas. Eles defendiam a fé cristã de ataques externos à fé cristã. Quando o governo perseguia, quando acusavam cristãos de coisas que os cristãos não faziam, os pais apologistas eles surgiam e eles apareciam para defender a fé desses ataques. E os pais dogmáticos, eles defendiam a fé cristã dos ataques internos, de heresias que surgiam de dentro da própria igreja, mas que precisavam ser corrigidas, com certa urgência. E chegando à conclusão, foi um tempo de muitos desafios, mas também de coragem, bravura e persistência. Pesquise a respeito da igreja antiga, se você tiver acesso ao livro que eu indiquei, mas também existem muito material na internet. Que se houver uma perseguição severa, talvez a perseguição mais ferrinha em toda a história da igreja tenha sido da igreja antiga. Mas eles perseveraram. E depois que a perseguição acabou, eles começaram a ter problemas internos e ainda assim perseveraram em confiar na Bíblia como palavra de Deus, em ir até as Escrituras para ver o que Deus esperava deles, quem Deus era, que foi uma doutrina muito questionada no início. E que isso sirva de exemplo para os dias atuais. Nós devemos suportar eventuais perseguições, mas também defender a fé de ataques tanto externos quanto internos. Muitas vezes nós somos um pouco falhos nisso. Nós somos muito bons em defender a fé cristã de ataques externos. Quando os ateístas surgem, quando as pessoas que defendem todo tipo de besteiras, que eu vou usar a palavra, querem impor conceitos sobre a fé cristã. Mas nós somos às vezes um pouco falhos quanto aos nossos dogmas, as doutrinas que nós não devemos questionar. Tal pessoa está dentro da nossa igreja ensinando tal coisa. Mas a gente não pode questionar, ou a gente tem que reter o que é bom e eliminar o que não serve. Não, nós devemos defender a fé cristã com firmeza, tanto de ataques de fora quanto de ataques de dentro, porque nós sabemos que até hoje o inimigo tem tentado minar a igreja, tem tentado atacar a igreja também de dentro dela, trazendo conceitos equivocados, trazendo ideias erradas e que não são ideias que estão abertas à discussão, porque existem realmente questões onde pode haver diferença. Por exemplo, nossa igreja acredita que o vinho e o pão são apenas símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Existem igrejas até hoje que ensinam que o que nós chamamos de símbolo, não, ele é verdadeiramente o corpo de Cristo e verdadeiramente o sangue de Cristo. Essas são questões que a gente ainda pode relevar, mas existem questões que nós não podemos. Existem heresias que atacam frontalmente aquilo que nós cremos sobre Deus, mesmo sobre grupos conhecidos hoje em dia. E também que nós não devemos nos isolar, nós devemos ser luz do mundo. Assim como os pais da igreja na época, eles criticaram cristãos que tentavam se afastar do mundo, e não se afastar no sentido de santidade, mas se afastar das cidades, viver em desertos, e onde não existia ninguém, para não se contaminarem, eles se contraporam aquilo e disseram, não, nós devemos ser luz onde nós estamos. Deus nos colocou aqui para sermos luz do mundo. Que nós possamos aprender com isso. E aqui nós terminamos esse vídeo. E espero poder ter tirado algumas dúvidas que podem ter surgido, dado algumas ideias e dicas. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em estar em contato conosco. Se você tiver assistindo no YouTube, deixe seu comentário. No site também tem ali o campo.
Não esqueça de acessar o site da Escola Bíblica, www.eb-blumenau.com.br. No site você consegue acessar o material escrito da pré-aula que a gente prepara e disponibiliza ali. Também acessar materiais de outras aulas da Casa dos Adolescentes e de outras classes também. Se você estiver assistindo no YouTube, não esqueça de curtir, deixe seu comentário se você tiver uma palavra para nós ou tiver alguma dúvida. Compartilhe com outros professores que você conhece. É muito importante. Nós aqui a gente tenta dar dicas para vocês. Todos os professores aqui que fazem as pré-aulas são experientes com adolescentes. Então é muito interessante, talvez algum professor iniciante não sabe muito bem como lidar com o tema, lidar com o adolescente. E a gente pode estar ajudando bastante nesse ponto. Que Deus abençoe você e sua classe. Que com a sua aula, a fé dos seus adolescentes possa ser fortalecida. Que a cada dia mais, também pelo exemplo da Igreja Antiga, eles possam ter cada vez mais convicção dentro deles, cada vez mais conhecimento da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você e sua família, que você possa ser sempre um exemplo para os seus adolescentes, da mesma forma que os pais da igreja são exemplo para nós até hoje. Fiquem com Deus, a gente se vê num vídeo futuro. Não esqueça de acompanhar os outros vídeos também dos outros professores. E até uma próxima. Que Deus abençoe a todos.